Olá, eu sou a Ingrid Gerolimi, esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é colocar o Brasil na análise. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com eles, que são jornalistas e autores de um livro tão polêmico quanto necessário, que se chama Pedofilia na Igreja, um dossiê inédito sobre casos de abusos envolvendo padres católicos no Brasil, recentemente lançado agora no país. Fábio Guzmão, que é editor da editoria Rio, nos jornais O Globo e Extra, e João Paulo Morgado, são os dois autores desse livro que nós vamos conversar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso divã. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o livro. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Bom, eu queria começar, vocês fizeram um trabalho bem minucioso, foram 3 anos de pesquisa, 108 casos, né, que vocês reuniram nesse livro, que joga a luz sobre esse problema. É um caso que precisamos falar, muito necessário, que vocês trazem, e sobretudo porque no Brasil, até onde a gente pesquisa, não há nenhum tipo de relatório, como há em outros países, né, que produziram relatórios e dossiês sobre esses casos. Lembrando que isso não é nada recente, né? Você já tem aí 20 anos em que os primeiros casos foram descobertos, lá naquele caso do Boston Globe, que, né, lançou uma equipe investigativa que chamava Spotlight, que inclusive depois deu ali, fez com que surgisse um filme sobre isso, um filme que rodou bastante no mundo todo, e que fala que foram os primeiros casos, né, que na verdade não os primeiros casos, mas que foi a primeira vez que algo assim, né, foi, enfim, falado por uma equipe jornalística. Então eu queria perguntar para vocês, vocês acham que esse livro ele tem um efeito spotlight no Brasil? Bem, eu acho que era necessário o Brasil já ter aproveitado anteriormente. Eu acho que a própria igreja poderia ter feito o que a gente agora com esse livro consegue trazer a público, né? O que a gente percebeu fazendo esse levantamento é que a imprensa, por conta até mesmo de uma rotina diária de noticiosa, se torna impossível praticamente você acompanhar os casos, trazer novos casos, se aprofundar em investigações. Então, acho que o que a gente consegue fazer, eu acho que tem um pouco ali, sim, os próprios Spotlight, ele traz ali alguns casos que foram dados de forma episódica, mas sem um aprofundamento e um acompanhamento diário. Quando de fato, eles percebem que é necessário se debruçar naquilo, eles conseguem mostrar o tamanho do problema. Ou seja, o que parecia até então algo pontual, quando o time do Spotlight se dedica para fazer não só o levantamento e aprofundar os casos, vem a grande revelação. Vem a revelação não só de centenas de milhares de crianças abusadas, de dezenas de padres da Diocese de Boston envolvidos, mas também uma forma de agir ali que era recorrente, que era da transferência ali de padres numa tentativa de acobertar as denúncias que surgiam por parte das famílias das vítimas. Então, eu acho que quando a gente consegue se debruçar, elencar todos os casos, né? A gente também voltou aí no tempo, a gente pegou deste século, principalmente os casos que ocorreram no Brasil, isso dá a dimensão do todo. E a gente, mesmo assim, após o término do livro, a gente sabe que isso também é uma fração do que pode estar por trás e que a gente nem tomou conhecimento. Realmente, assim, a gente acredita que com a saída do livro, com a publicação do livro, novos casos vão aparecer. Não só novos casos de padres que a gente mostra no livro, que a gente dá o nome no livro, né? Novas vítimas, como casos inéditos, abusos sexuais de padres que não foram expostos até o momento. A gente sabe que assim, o Spotlight foi um catalisador a partir dos Estados Unidos para que houvesse a responsabilização de abusadores dentro da igreja, né? Que não só
os nomes desses abusadores viessem à tona, como as vítimas tivessem coragem de contar suas histórias, aparecer e contar suas histórias. A gente sabe que os abusos sexuais, principalmente de crianças e adolescentes, são uma mistura de violência sexual com intimidação dessas vítimas mais vulneráveis, com a falta de apoio que muitas vezes as vítimas têm, inclusive para poder serem ouvidas, né? Uma coisa recursiva que acontecia tanto lá em Boston 20 anos atrás como atualmente. Quer dizer, a vítima, quando vem e fala do abuso que sofreu, muitas vezes ela não é ouvida, não acreditam na história dela, a comunidade católica e até a própria família ficam contra ela. Então, a gente acha que a publicação do livro e a vinda dessas histórias à tona pode redundar numa nova avalanche de casos e que isso comece a acontecer aqui no Brasil, né? Que é o maior país católico do mundo, tem uma estrutura imensa da Igreja Católica e, apesar disso, nunca teve um trabalho desse tipo. Sim, com certeza. Você falou muito bem, o Brasil é um país ainda de maioria católica, a força da religião no Brasil é muito grande. E tem uma coisa que o Papa começou a falar também, ele disse que esse é um ponto central de uma certa luta, no sentido de combater, que é o clericalismo, né? Que é esse poder que a igreja tem, que é um poder econômico, social, né? Na vida daquele país, e sobretudo aqui no Brasil. Vocês acham que esse poder que a igreja tem, que acaba resvalando para um certo corporativismo, né? No sentido de que protege ali a estrutura, a instituição, em detrimento das vítimas. Vocês acham que esse clericalismo aí tem que ser combatido? Assim, ele tende a banalizar esse tipo de crime? Eu penso que isso se torna uma marca. Quando você, ao longo do tempo, você recorre a uma proteção justamente daquilo que representa, né? Na verdade, utilizando uma desculpa de você, de repente, preservar algo maior, e essas desculpas são pontuais, acaba como se fosse um isolamento, né? Casos isolados, mas acaba que um comportamento contínuo de vários bispos, principalmente, né? Quando a gente fala em acobertamento, praticamente a gente tem que falar em hierarquia também dentro da igreja. E isso tem a ver com o poder que determinados bispos de dioceses eles possuem, inclusive para fazer a movimentação e evitar desses padres, né, e evitar que isso seja trazido a público, enfim, e numa tentativa de preservar o que é a igreja como instituição. E, na verdade, tem que ser o oposto, né? Se você não combate justamente esses casos, se você não fizer um movimento e entender que isso tem a ver com algo muito maior, e até o que prega a religião, que é amor, compaixão, a ligação, né, ali a Deus, né, como a representação do bem, você está indo para o caminho oposto daquilo que você prega. Então, a tentativa de fazer com que a estrutura da igreja não acabe sendo atingida, eles se utilizam de comportamentos e de práticas de forma que acaba beneficiando aqueles que cometem os crimes. E isso, no fim das contas, acaba prejudicando ali a vítima, porque você tem a vítima e a família da vítima. Você vai vitimando várias pessoas ali no entorno. Que, como o Gianpaolo falou há pouco, o que a gente percebeu em vários casos é que você tem ali o entorno ali nessa comunidade, né, de uma determinada paróquia, ou então na região de uma determinada diocese, é que quando algo desse sentido acaba vindo a público, e não pelas mãos da igreja, né, de comunicados oficiais de diocese, afastamos um padre tal por conta de denúncias. Não, isso é raro acontecer. Geralmente, o que acontece é o oposto, é quando algum caso chega à polícia e a polícia acaba chegando também à imprensa, e aí vem um caminho oposto. Enquanto isso não acontece e é tornado público, essas famílias elas são
colocadas ali como se fossem os detratores da igreja, como se quisesse algo além e não apenas justiça, que é uma coisa muito simples. Na verdade, ninguém queria ser vitimado, mas quando são e entendem a gravidade daquilo, elas buscam justiça. E o curioso disso tudo é que esse poder da igreja, né, acaba fazendo com que essa influência que eles conseguem arregimentar pessoas para justamente fazer com que aquela reputação ela não vá embora. Então, ao mesmo tempo que ela, em alguns casos, que ela se vê obrigada a tomar alguma atitude, ela utiliza também esse poder do que é o Estado e a igreja até. De você conseguir fazer com que as pessoas tenham uma percepção equivocada sobre aquilo. O Gianpaolo, essa semana, ele mandou até um link de um caso recente de um padre que foi afastado, e ele mandou um link dos comentários lá na paróquia que esse padre era. Ele estava inserido, ele continuava atuando, que está denunciado no livro, e dos comentários das pessoas dizendo assim: vamos rezar por ele, vamos. Num descolamento de uma realidade, não. Ele é acusado de abuso sexual contra a criança, assim. E os comentários é como se ele praticamente fosse uma vítima, né? Sim, só acrescentar assim, puxando pelo fim aí o que o Fábio falou desse caso, desse padre, né? É um padre brasileiro que foi condenado nos Estados Unidos por marcou um encontro sexual com menor, estava assediando um menor pela internet, só que o menor, na verdade, era um policial disfarçado. Ele acabou preso ao marcar o encontro com esse suposto menor, com esse suposto adolescente, e cumpriu uma pena de mais de 4 anos de prisão. E foi deportado para o Brasil, foi acolhido, encardinado, como eles dizem, numa diocese no interior de São Paulo, e estava há 15 anos rezando missas e normalmente, como se nada tivesse acontecido. Foi apenas após a divulgação do caso no livro e a exposição desse padre, né, as matérias e notas que começaram a sair relativas à história que a gente contou no livro, que a igreja resolveu suspender o padre e abrir um processo canônico contra ele. Quer dizer, não é uma denúncia a uma coisa que não tem comprovação ou uma situação que não se sabe exatamente o que aconteceu. É um padre condenado, né, que cumpriu uma pena e estava atuando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, o clericalismo, esse poder que muitos padres usam, essa situação de ser emissário de Deus e seu poder de a palavra de Deus na terra, né? Isso é muito usado muitas vezes para que esses padres possam abusar, principalmente em pequenas comunidades. A gente viu uma tendência que está contada no livro dessas situações, desses abusos ocorrerem em cidades pequenas, cidades do interior, comunidades pequenas, em que o padre é uma autoridade ali, né? É o padre, o delegado, o prefeito, são autoridades naquela região. Então você tem camadas de perversidade dentro desses abusos, né? É o abuso sexual em si, o abuso da confiança, porque esse padre tem acesso a essas famílias, tem acesso a essas crianças, usando a autoridade dele e a confiança que as famílias depositam nele, né? E o abuso da fé, né? Essas pessoas, muitas vezes, e isso é uma situação que a gente viu no livro, né? E o Fábio tem contato direto com um exemplo claro disso, que é o Vitor, uma vítima que a gente dá o nome no livro, né? Como abusar dessa fé, da crença da pessoa em Deus e da fé como esteio na hora de um momento difícil, na hora do sofrimento, na hora de uma situação de provação que você tem que superar. Como abusar dessa fé destrói a vida de uma pessoa
e de todo mundo que está em volta. Porque assim, essa criança foi abusada e ela não tem um apoio, muitas vezes, da própria família, da comunidade católica onde ela se insere, da cidade onde ela vive, e o último apoio, o último recurso, que era Deus, também foi tirado dela. Isso que eu acho que é o mais agravante disso, porque não é apenas um abuso de autoridade, que por si só já é muita coisa, mas o abuso da fé, quer dizer, não é só em relação àquela pessoa, né, aquele padre, mas é em relação a tudo que ela acredita na vida, né, diante do desamparo que ela tem do mundo, das crenças dela, né, do que seja o mundo, dos seus valores. Então, tudo isso também cai por terra, né? Eu imagino todo o dano psicológico que se causa nessa pessoa, que é ainda maior, às vezes, do que em outras situações de autoridade, porque de fato você está falando de um poder, né, que vai além do terreno, né, além da terra, um poder de, né, uma conversa com Deus ali. Você imagina que aquele ali é um representante, né, de Deus, daquilo, enfim, de tudo que você acredita que seja importante na vida, na terra. Então, realmente é algo assim, é estarrecedor. Eu vi algumas histórias, vocês falaram sobre a situação do Vitor, tem alguns trechos também, quando vocês falam, né, que o padre colocava ali a pessoa para rezar, né, e pedir perdão pelos seus pecados, pecado que foi cometido pelo próprio padre. Quer dizer, tudo isso também, né, faz com que essa pessoa, isso mexe também com uma série de questões ali daquela pessoa, que ela não pode falar com mais ninguém, né, ela está ali ainda resolvendo aquela situação entre ele e aquela pessoa que parece ser, né, enfim, o elo dele com Deus. E aí eu queria perguntar para vocês, eu acho que a gente está vivendo, né, e aí não só na questão católica, porque acho que a gente está vivendo uma crise do religioso em todo mundo. A gente viu recentemente, teve aquela questão do Dalai Lama, que ficaram muitas pessoas, teve toda uma polêmica, né, e a gente tem ali, por exemplo, casos também fora da Igreja Católica. Você tem, né, o João de Deus, que ficou ali recentemente também muito famoso, casos de pastores evangélicos. Eu acho que isso é uma coisa que não é que cresce, né, é uma coisa que está vindo à tona, as pessoas estão conhecendo mais. E aí eu queria perguntar para vocês em relação a uma certa cultura da pedofilia, porque a gente está falando, por exemplo, só na França, o relatório que foi feito lá, acho que em 2021, mais de 200 mil casos, né? Isso que está conhecido, fora o que a gente ainda não veio à tona. Então não me parece que seja só uma coisa, quando a gente fala em pedofilia, você pode estar falando do ponto de vista da doença, né, que é algo, enfim, reconhecido pela OMS, mas eu acho que existe uma cultura que vai além disso. É uma cultura no sentido de ser permissivo com isso, que há também uma cultura enfim, a cultura do estupro, a cultura da pornografia, a cultura do abuso, porque além dessas crianças, delas serem crianças, elas são vulneráveis. E que me parece que tem esse aspecto. E eu queria perguntar o que vocês acham disso. Porque acho que para além da doença em si, da pedofilia, no sentido, né, daquele interesse sexual na criança, eu acho que tem um interesse sexual naquele que é vulnerável. Ou seja, que não vai colocar por terra, né, que não vai destruir aqui toda o que eu tenho feito, quer dizer, todo esse crime que tem sido executado. Tem um pouco disso também, dessa cultura da pedofilia nas igrejas, não só nas igrejas, mas nas religiões em geral? Eu acho que a pedofilia ela está na verdade, acho que na cultura do mundo, né? Eu acho que a gente vem, quando a gente olha para os séculos passados, era muito comum as nossas tataravós, enfim, e por aí por diante, você ter casamentos com 12, 13 anos. Aquela coisa da mulher prometida, né? Que na verdade não eram mulheres, eram crianças prometidas em casamentos arranjados, ou outros não, ou casamentos já provenientes de abuso, porque já vinha ali de um início em que quase sempre você poderia ter, se fosse investigar, se fosse hoje, poderia ter um estupro que como origem de tudo. E tratar justamente como uma propriedade. Agora, de fato, a pedofilia é classificada como uma doença porque existe uma preferência pela compleição física e tudo, e também o entendimento com esse perfil, justamente aquele perfil, como você falou, né, de ser vulnerável, de você conseguir ter um controle maior. É quando a gente está em formação, quando é uma criança muito, muito pequena, ela não tem nenhum entendimento de fato daquilo,
Mas você tem já um pouco mais velho que poderia ter algum entendimento, você mesmo assim consegue manipular ou utilizar de métodos, e aí a gente viu, e está no livro, como você bem lembrou, de casos em que ela tinha que prestar ali uma conta a Deus, e era quando assim, ele saía como intermediário e falava assim, agora é você prestando conta com Deus. E isso é muito cruel também. Na nossa investigação de levantar casos, a gente esbarrou com casos de pedofilia cometido por pastores, por pais de santo. Você tem, então, vários, né? É porque ali não era o nosso foco, mas a gente noticia aqui no Rio de Janeiro, quase que diariamente tem casos assim. O próprio Papa, quando ele trata, em nenhum momento ele trata como numa tentativa de eximir a responsabilidade desses padres pedófilos, mas ele fala que a pedofilia está na escola, ela pode estar no clubinho de futebol que o filho está fazendo, ou a filha, e é isso, e ele traz uma coisa que todos nós temos a responsabilidade de denunciar se a gente souber disso, né? A gente, mais do que denunciar, a gente falou do Vitor agora há pouco. O Vitor, na primeira reportagem que a gente deu sobre o livro, publicou sobre o livro, o Vitor pediu, voltei a falar com ele, e ele falou assim, eu só queria pedir uma coisa para você, nem que seja lá no fim da matéria, bote o meu recado ali para os pais das crianças, de qualquer criança, que eles sejam atentos com seus filhos, que eles conversem com seus filhos, que eles se aproximem dos seus filhos, de forma que as crianças se sintam à vontade, acolhidas, para que, caso aconteça alguma coisa, ela tenha confiança em denunciar, ela encontre o apoio necessário. Ele falou, eu não tive isso, e não foi nem porque ele a mãe, enfim, a avó tinha algum problema, não, ele era muito bem cuidado, ele era amado. Pelo contrário, era um sonho realizado até da família, da avó, dele próprio, virar coroinha da Igreja Católica, especificamente na igreja onde o padre Edson comandava ali a missa, enfim. E ele não teve isso. E ele falou, isso faria toda a diferença. Então, que sirva de alerta, que o meu caso sirva de alerta. Então, isso mostra, e ali ele começou a ser abusado muito, muito criança, de fato, você tinha um perfil de pedofilia, e aqui eu só queria, estou me alongando, mas é porque é importante, tem a coisa da pedofilia e da efebofilia, que a gente fala no livro, que é justamente a preferência ali para a idade pós aquela infância, né? Então você tem o pré-puber e a puberdade ali, então, vamos dizer assim, tratar como adolescente. Só que a gente vê vários casos do próprio padre Edson que ele começa abusando, ou seja, ele é um pedófilo, mas ele continua abusando. Ele vai acompanhando, é como se ele tivesse ali um domínio total em várias fases da vida. Então ele não deixa de abusar porque entrou na adolescência, mas ele também, ele começa já naquela tenra idade. Então eu acho que a gente tem que ser vigilante, eu acho que a sociedade precisa olhar para as crianças. Não existe, eu fiz um trabalho em 2006 que era sobre violência contra a criança e um capítulo da reportagem era sobre pedofilia. E eu escolhi um recorte de tratar a pedofilia no seio ali no âmbito da classe média. Porque eu sempre fui cobrir a área de polícia e segurança, e sempre tinha uma máxima de a pedofilia, o abuso sexual de criança está ligado a uma coisa do pobre, porque mora em casas pequenas. Olha as teorias que surgem. E aí estão muito próximos e acaba que o abuso é decorrente disso. Uma falácia que não tem nem cabimento, não tem base científica, não tem nada. E aí eu foquei que era justamente para contar isso. E um dos personagens ali, um dos casos que eu contei, tinha a ver justamente de um pai que ele era católico fervoroso e acabou e estuprava os dois filhos, uma filha de 1 ano e o filho de 2. E a mulher dele descobriu depois de ter conseguido colocar uma câmera em casa, e quando ela denunciou, eles eram do grupo de casal da igreja, eles comandavam, da igreja católica. Então eles ensinavam os demais casais, enfim, a doutrina da igreja, como ter um bom relacionamento e tudo. Quando ela denunciou, ela foi rechaçada ali daquele âmbito ali, não só da igreja, a própria família. Então isso mostra como a cultura mesmo ali da pedofilia, do abuso sexual infantil,
ele está muito ligado, está muito enraizado na nossa sociedade. Eu queria só, João Paulo, se você acrescentasse também, porque eu não sei se isso é uma coisa que vocês identificaram, mas sobre, por exemplo, eu acho que o Fábio trouxe muito bem essa questão do preconceito, e aí eu queria focar, por exemplo, vejo muitas situações onde dizem que esses casos têm a ver com a homossexualidade, né? O que também é um preconceito muito grande, né? Isso só contribui para que a gente tenha ainda mais casos, por exemplo, também relacionados a preconceitos, crimes, né, de preconceito contra toda uma população. Então, você podia falar também nesse aspecto, se vocês identificaram isso, e, enfim, o que vocês pensam sobre esse assunto? Na nossa pesquisa, você vê que há realmente, entre as vítimas, das 148 vítimas, a maioria é de meninos, é de crianças, garotos e adolescentes do sexo masculino. Mas, por exemplo, a vítima mais jovem, que é uma criança de 3 anos, que foi abusada por um padre e uma freira lá de Santa Catarina, é uma menina, né? Não existem limites, assim. A gente vê que a pedofilia é algo que não está, obviamente, só dentro da igreja, como o Fábio falou, dentro da igreja católica, está em todo lugar, está na escola, está na escolinha de futebol, está em clubes, está em vários lugares, e que também esses abusadores não têm limite quando vão escolher suas vítimas. Dentro da igreja católica, a gente tem vítimas de 3, da nossa pesquisa, né, dos casos que encontramos, de 3 aos 17 anos de idade. Então, não é algo que seja específico de padres homossexuais, não existe isso, e o que a gente nota é que falta um olhar dos pais, como o Vitor pede para o Fábio, né? Falta um cuidado daquela comunidade e dos próprios pais de ouvirem seus filhos, de prestarem atenção neles, sejam meninos, meninas, não importa. Falta um cuidado para que essas vítimas sejam ouvidas, porque muitas vezes a vítima está gritando à sua maneira, né? Está tentando denunciar o que está acontecendo, né? E os pais têm dificuldade de ouvir, acham que porque são crianças ou porque não têm eventualmente uma noção clara do que está acontecendo, que estão inventando, né? E nesse caso lá de Santa Catarina, da igreja ucraniana, do padre e da freira da igreja ucraniana, isso foi claro, né? Eu conversei com a mãe da menina e ela se culpa até hoje, o caso tem 15 anos, e ela se culpa até hoje por ter levado a menina para o jardim de infância, onde ela era abusada. E a menina ficava pedindo, quando ia entrar na escolinha de manhã cedo, se agarrava na perna da mãe e chorava para não entrar. E aí a mãe achava que era uma birra de criança, que era uma coisa assim pontual, né? E era a menina pedindo socorro à maneira dela, né? Então, falta que haja uma escuta melhor das vítimas, não só por parte de pais e da comunidade católica, mas também por parte da própria igreja, que começou a ouvir as vítimas, né? Foram criadas comissões nas dioceses, há uma orientação do Vaticano nesse sentido, para que as vítimas sejam acolhidas e ouvidas, as denúncias cheguem à igreja, mas também por parte das autoridades civis. A gente vê pelo mundo afora casos de investigações sobre pedofilia na igreja tocadas adiante por comissões independentes, por veículos de imprensa, pelo próprio Ministério Público. Agora, recentemente, houve um caso da Bolívia que partiu da denúncia do El País e está sendo investigado pelo Ministério Público boliviano. Saiu há cerca de 3 semanas um relatório da Promotoria Geral em Illinois, nos Estados Unidos, levantando
7 décadas de abusos sexuais cometidos por padres, encontraram 451 padres que abusaram de quase 2.000 crianças e adolescentes, isso em apenas 6 dioceses dos Estados Unidos, que não é um país eminentemente católico, que tem uma estrutura da igreja e um público católico muito menor do que o Brasil. Então, a gente acha também que ministérios públicos, polícia, etc., devem fazer a sua parte e escrutinar esses casos, né? Escutar as vítimas e descobrir o que está acontecendo, expor os abusadores. Só para complementar essa questão, assim, o abuso sexual cometido por padres não é uma exclusividade da Igreja Católica haver abusadores dentro da sua estrutura, mas o abuso sexual cometido por padres não é um problema exclusivamente canônico. Não acaba quando o padre é expulso da igreja, eventualmente, após um processo canônico. Isso é uma questão criminal, né? Isso é uma questão que não pode ser tratada única e exclusivamente no âmbito da igreja. Tem que ir para além dela. Muito bom. Uma coisa que você, da tua fala, várias coisas importantes. Uma delas é educação sexual, gente. Educação sexual nas escolas é importantíssima. A gente precisa debater sobre isso, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento aí de uma onda conservadorista que fala contra isso, como se a educação sexual fosse ensinar a criança a fazer sexo. Não, pelo contrário, vai ensinar a criança a se proteger diante de uma situação dessa. Então, isso é realmente muito importante. E uma outra questão que vocês falam muito bem, porque eu vi até um trecho quando vocês contam, por exemplo, que um padre, quando soube dos casos de abuso de não sei como chama, um bispo, né, o responsável por resolver a situação, atribuir, enfim, encaminhar a situação para a justiça, ele, ao saber dos abusos do padre, ele simplesmente o transferiu de paróquia. Quer dizer, e ele continuou cometendo os crimes numa outra região, num outro lugar. Né? Então, isso também é muito comum. Né? Eu acho que tanto que vocês falam que é importante, porque existe esse corporativismo, nessa tentativa de proteção da igreja, da instituição, até, né, para tentar proteger a imagem da instituição, e tem o sistema judicial também, porque, pelo que vocês dizem, tem muita coisa que fica em segredo de justiça. Então, ficam anos e anos aquela história correndo, né, e não se sabe que aquele padre, né, que aquele determinado aquela figura cometeu esses crimes. Isso também é muito ruim, porque as vítimas que, porventura, não tenham ainda coragem de se expor, por conta de tudo que vocês disseram, né, porque não acreditam nelas, muitas dessas também não vão, porque se elas não sabem, se esses casos não se tornam públicos, né, muitas vítimas também não vão ali se apresentar. Há algo que possa ser feito nesse sentido? Vocês colocam ali alguma possibilidade de direcionamento? O que vocês falam em relação à justiça? Porque eu sei que, além dos casos que vocês trazem também ali uma série de propostas, né? Que eu acho que isso que também é muito importante, a gente pensar como melhorar essa situação. Né? O maior problema é que tudo que envolve menor é questão de lei. Para você conseguir partir para uma discussão de fato mais profunda, a gente tem que começar a discutir a mudança de lei, e não a lei que protege a criança. Ela, de fato, ela tem que ser protegida, sua identidade não pode ser revelada, mas a do abusador, ela é fundamental que ela seja revelada. A gente traz ali no livro, a gente destaca, né, porque o livro ele tem uma construção de alguns casos aprofundados e depois um apêndice com todos os casos que a gente levantou. E que tornou possível uma lista com 108 nomes de padres, bispos, arcebispos, enfim, ali destacados, mas teve um especificamente em que, quando ele entra no STJ com uma tentativa de conseguir um habeas corpus para ser solto por conta de um abuso de uma criança, ele tem o habeas corpus recusado pelo ministro, mas o ministro ele destaca lá nas últimas linhas da sentença, da decisão, de que ele determina que o nome dele seja colocado lá no rol lá dos culpados, enfim, dos criminosos, que se torne público, para que as pessoas, assim como qualquer outro crime, as pessoas saibam quem é aquela pessoa. E isso, em muitos casos, principalmente hoje em dia, que a gente está hiperconectado, é fundamental. A gente teve casos que a gente achou apenas uma citação e que deu origem a gente procurar
em que pé estava, mas às vezes num blog muito do interior do país, de uma cidade muito pequena, ou então numa nota de jornal e tudo. Então, quanto mais você já tem movimentos, até da própria, a gente falou de Boston, né, que já torna público lá os casos, né, os padres acusados de pedofilia e por aí vai. A gente tem que partir para algo propositivo. O caso do Frei Tarcísio, eu não sei se foi esse que você se referiu, né, mas é isso, assim, quando prendem ele, quando fazem busca e apreensão na casa paroquial em que ele vivia, num dos momentos, né, ele tem processos tanto em Goiás quanto em São Paulo, encontram a carta de um bispo encaminhando ele para um acompanhamento psicológico, indicando um tratamento, porque ele já sabia que ele... E o que a gente também entendeu com o livro, levantando os casos, é que não tem ex-pedófilo. Não existe ex-pedófilo. Ele vai ser recorrente em cometer o crime. Não adianta, nenhum caso passou desapercebido assim, por nós. Assim, a gente entendeu que isso era uma recorrência. Então, ele podia até ter perdido já, no caso do Tarcísio acontece isso, ele vai cometendo crime, assim que ele é transferido, ele nem perde muito tempo. Ele tinha um manual, ele escrevia um diário, uma espécie de manual, como ele abordar as vítimas, o perfil das vítimas, como ele deveria fazer, até quando ele é condenado por 2 vezes, ele perde o estado ali clerical, ele é expulso da Igreja Católica, mas ele volta para aquilo que ele fazia muitas vezes, ele dava aula de música. Então ele passou a dar aula de música numa igreja como civil, numa cidade no interior do sul do país. E aí ele tenta, só que esse caso específico, a mãe, ela era tão atenta com os filhos, né? Era separada, enfim, então ela criava com uma determinada... Eu conversei com essa mãe, ela criou tanto os filhos de uma forma que protegesse, indicando como era o corpo deles, o que ninguém poderia tocar, e, sabe, ao ponto que esse menino ele percebeu que algo estava errado. E aí ele consegue se proteger, recorre à mãe que denuncia, e esse abuso ele não consegue consumar, mas é condenado também por conta da tentativa, enfim. Então isso é fundamental. Mas olha, ele mesmo assim, é importante falar dessa parte do Tarcísio, porque na decisão judicial em que ele conseguiu ali a liberdade condicional, ele precisava preencher determinados requisitos. E um dos requisitos era justamente o de não dar aula de música para crianças. E foi justamente que neste caso, nesse último caso, que levou ele de novo à prisão, ele estava fazendo. Ou seja, o que prova isso? Que ninguém acompanha o preso incondicional. Se ele está cumprindo as determinações, o que importa é só se ele vai assinar lá mensalmente dizendo que está tudo ok. Mas o que ele está fazendo no dia a dia não acompanha, porque isso, por exemplo, já era uma quebra da condicional dele. Ele foi justamente buscar emprego numa paróquia local, ou seja, ele voltou à igreja, porque ele precisava ainda daquela roupagem. Porque se você não era o padre, você era um homem temente a Deus, você louvava a Deus, tudo que envolvia ali a doutrina, ele continuou se utilizando, só como professor de música. E aí ele tentou a recorrência e, graças a Deus, tinha essa família ali preparada, né? Essa mãe muito bem, que preparou muito bem os filhos e conseguiu essa proteção. Era um personagem, né? Eu queria perguntar para o João Paulo, do que vocês têm, de tudo que vocês reuniram, eu acho que assim, vocês têm um livro que, na verdade, é um relatório, né? É um relatório que o Brasil não tem, né? O que a gente imagina quão absurdo é isso, porque a gente está falando, como eu disse lá no início, são crimes que tornaram-se públicos há mais de 20 anos atrás, e o Brasil é uma potência no sentido da religião, né? Então, o que vocês estão trazendo, o que vocês fizeram, eu acho que isso é um trabalho público, né? Eu acho que é um serviço público que vocês estão oferecendo importantíssimo para a sociedade brasileira. Então, eu queria te perguntar,
primeiro no sentido do Papa Francisco, porque ele tem se colocado como um agente, né, que não, na linguagem popular, não vai passar pano para isso. Ele já tem falado uma série de coisas que eles têm, de movimentações que ele tem feito na igreja, né, para evitar esses crimes. E aí eu quero te perguntar, tanto em relação ao que você acha, quais são os elementos mais importantes que você acha que desde do Papa Francisco vem surgindo na igreja no sentido de combater a pedofilia, e aqui no Brasil também, não só o que já pode estar existindo, mas o que você acha que realmente ainda precisa acontecer aqui no país. Olha, realmente o papado de Francisco está fazendo 10 anos este ano. Talvez a principal marca do papado dele, pelo menos para fora da igreja, para fora, né, para a sociedade, como face da mudança da igreja, é o combate à pedofilia por membros do clero, né? Então, foram diversas mudanças legislativas e de postura dentro da igreja e de própria da fala do Papa, do posicionamento dele contra esses crimes, que fizeram uma mudança significativa na postura do Vaticano, na postura da Santa Sé. O que a gente nota é que há uma dificuldade para que essa cultura seja mudada até a ponta, né? A igreja é uma instituição imensa, além de muito antiga, é uma instituição enorme, extremamente capilarizada, né? Então você tem no Brasil uma quantidade imensa de padres e religiosos e paróquias, igrejas, e que muitas vezes a ordem que emana lá do Vaticano não vai ser cumprida na sua íntegra, na ponta, né? Até por uma questão de mudança de cultura, de posicionamento. Então a gente viu durante a nossa pesquisa situações em que, por exemplo, um padre que foi denunciado e exposto por abuso de menores era expulso da igreja, mas isso não era tornado público, ou não tornava público o nome do padre, né? Que, como o Fábio falou, assim, a questão de menores envolve sigilo. Os processos envolvem sigilo porque é uma proteção ao menor que tem que ser realmente feita. Só que protegendo o menor dessa maneira, você acaba protegendo o abusador e evitando que ele seja exposto, novas vítimas apareçam, que ele seja impedido de certa forma, ou seja, dificultada a ele, uma vez que ele seja libertado, que ele tenha acesso a novas crianças, como no caso do Tarcísio, né? O que eu acho que ainda está faltando, que falta à igreja, é uma ação mais efetiva no Brasil, né? Foram criadas estruturas, tanto dentro do Vaticano, quanto associadas à CNBB e à CRB, de preparação dos bispos para implementarem as mudanças legislativas que o Papa Francisco tomou, né, decidiu. Há um espaço para escuta às vítimas, mas a impressão é que falta dentro da estrutura da igreja no Brasil uma ação mais contundente, uma ação mais clara, no sentido de expor os padres abusadores e proteger as vítimas. E o que eu acredito pessoalmente que realmente falta aqui nesse tema, um apoio às vítimas, um apoio claro às vítimas, um apoio instituições fora da igreja, inclusive, que apoiem as vítimas tanto na escuta delas quanto no apoio jurídico, psicológico, porque a gente viu recursivamente nos casos que a gente contou. E como você falou, são casos que já foram expostos muitas vezes há 20 anos e se tornaram esquecidos, e as vítimas vão carregando esse fardo pelas suas vidas, as vítimas e suas famílias vão carregando esse fardo, muitas vezes sozinhos, sem apoio da igreja, sem uma palavra de conforto, sem apoio financeiro, sem conseguir uma indenização que compense o mal que aconteceu, né? A outra coisa que a gente vê, as compensações financeiras são baixíssimas, são raras e de pequena monta. E então, assim, falta que haja aqui o que há, por exemplo, em outros países, que, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é um apoio institucional do Estado
e de instituições do terceiro setor, de ONGs, enfim, instituições diversas de apoio às vítimas, né? A maior instituição do mundo privada, particular, de apoio às vítimas é a SNAP, que é lá dos Estados Unidos, que existe desde os anos 90. A gente falou com o presidente da SNAP, Tim Lennon, e ela atua em 14 países. E tem Europa, Ásia, Estados Unidos, e não tem ninguém no Brasil. Não tem ninguém aqui que existe um núcleo de atenção às vítimas, né? Então, a vítima é abusada, o padre muitas vezes acaba exposto, responde a um processo, pode ser preso, pode perder a batina dentro de no conceito de um processo canônico, e a vítima fica abandonada, fica esquecida, né? Resolve-se o problema do abusador e deixa-se a vítima para trás, né? E a pessoa tem que conviver com aquilo, porque o que aconteceu não vai sumir e não vai abandonar a vida dela. Não é porque o padre perdeu a batina que a vítima deixou de ser vítima. Ela continua tendo que carregar isso pelo resto da vida. Fábio, você quer deixar uma consideração final que você acha importante? Eu acho importante de alguns pontos. Assim, o principal reforçando isso sobre a vigilância, e aí a vigilância não é só essa é a principal, de fato, a vigilância dos pais com relação aos seus filhos, e aí é com relação a tudo, ou seja, eu acho que o que prova na reunião desses casos são justamente os lobos em pele de cordeiro, com perdão do clichê, e esses lobos eles estão em qualquer lugar. No caso do livro está retratando justamente a parte da Igreja Católica, dos padres da Igreja Católica, mas eles estão em toda parte. Acho que outro ponto muito importante que o Jean levantou há pouco, que é a responsabilidade ali também da polícia, do Ministério Público, de investigar esses casos de uma forma mais contundente, mais aprofundada, e também fazendo com que eles se tornem público, dentro dos limites da lei, obviamente. Aqui eu não faço uma defesa que autoridades elas rasguem a lei e saiam divulgando nomes que não devam, mas eles precisam falar sim que determinado religioso, da mesma forma que trata qualquer outro tipo de pedófilo que a gente vê no noticiário policial. Porque é dessa forma, e é como com livros como o que a gente escreveu, que faz com que as pessoas confiem. O Jean, no início da fala dele, disse a esperança é justamente trazer novos casos, que as vítimas confiem. E não é confiar só na gente, não. A gente já está recebendo vários relatos do Brasil inteiro, mas é confiar nas autoridades. E aí autoridades que a gente se refere é a polícia, né, o delegado, enfim, a polícia civil local, é o Ministério Público, que também pode receber denúncias e instaurar inquéritos, a própria igreja para trazer a responsabilidade e deixar sempre registrado onde foi denunciado o quê, para todas essas instituições, de forma que as pessoas confiem que algo está sendo feito. E isso eu acho fundamental. E, por fim, só para acrescentar um pouco da fala que o Jean trouxe, e tem a ver um pouco com uma pergunta anterior que você fez, quando fala sobre a responsabilidade da igreja com relação aos casos, né? O Jean falou da parte dos pagamentos de indenizações, de pedido de indenizações, e sempre são muito baixos. Só que tem uma característica nesses casos. Em via de regra, quando a diocese local ela é colocada ali como também parte do processo, a tentativa, em vários casos, na verdade a maioria, é de tentar descolar o ato de um padre, de um homem, a hierarquia da igreja, ao fato dele ser um membro da igreja. Muito bom. Olha, gente, eu queria mais uma vez agradecer a vocês, não só por participar aqui dessa conversa, eu acho essencial, mas por fazer esse livro, por fazer esse trabalho que é tão importante e tão necessário, sobretudo aqui no Brasil, que a gente tem tão pouca, né, pesquisa, tão pouca informação sobre isso. Então, que o trabalho de vocês ecoe
e que, de fato, como vocês disseram muito bem, né, que mais vítimas possam se sentir acolhidas por esse trabalho que vocês realizaram e, com isso, poderem expor o que aconteceu com elas e, com isso, levar, né, esses padres e a própria instituição a responder por esses crimes. Isso é muito necessário. Então, mais uma vez, muito obrigada. Toda quinta-feira, às 11 horas, um episódio novo de Brasil no Divã. Acompanhem aqui com a gente e leiam o livro, leiam e compartilhem também, né? Façam esse debate nas suas casas, sobretudo conversem também com os seus filhos. Muito obrigada, gente.